Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui uma revisão das nossas aulas. Meu nome é Adriano, não sei se vocês se lembram, depois desse recesso. Nossa disciplina Custos, Processos e Operações Contábeis. Tá? Então, esse aqui é uma pequena videoaula com tudo aquilo que a gente viu até antes do recesso. Tá? Eu preparei aqui uma apresentação e eu vou explicando para vocês. Pode ser que ela fique comprida. Se isso acontecer, quando der uma meia hora, eu pauso o vídeo e faço a parte 2, tá? Para não ficar muito extensa, muito cansativo. Ok? Então, vamos lá. Revisão. O que é contabilidade? O que é contabilidade? Resumidamente falando, nós vimos em sala de aula, é a ciência que estuda e controla o patrimônio de uma empresa. É a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Patrimônio, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Qual o objetivo da contabilidade? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque o objetivo da contabilidade está intrinsecamente relacionado com um administrador. E vocês estão fazendo um curso técnico em administração. Então, o objetivo da contabilidade é algo imprescindível para o bom administrador. Assegurar o seu controle e fornecer a seus administradores as informações necessárias à ação administrativa, bem como a seus titulares, proprietários do patrimônio e demais pessoas com ele relacionadas. As informações sobre o estado patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins. Ou seja, resumidamente falando, o objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis, seguras, assertivas aos tomadores de decisão, aos administradores de uma empresa, àqueles que têm o poder de gestão. Tá? Então, este é o grande objetivo da contabilidade. E vocês, enquanto administradores, futuros profissionais da administração, precisam ter um conhecimento bom em contabilidade, porque ela vai te dar, lhe assegurar, fornecer informações importantíssimas, imprescindíveis, né, para a gestão da empresa. E aí, voltando a falar do patrimônio de uma entidade, ou seja, o principal, o conceito original, o conceito raiz de contabilidade, estudar os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Então, como é formado este patrimônio? Tá? Nós vimos bastante sobre isso. Bens, direitos e obrigações. Os bens são tudo aquilo que uma empresa possui, podem ser tangíveis, podem ser intangíveis. Tangíveis, né? A própria palavra nos dá o significado de um bem tangível. Aquilo que é concreto, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar. Tá? Um carro, móveis, computadores, bens tangíveis, concretos. E intangíveis, aquilo que é o contrário de tangíveis, aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso pegar. Marcas, patentes, softwares, né, fundos, enfim, são bens abstratos de uma empresa. Direitos na contabilidade é o poder de exigir alguma coisa, como, por exemplo, duplicatas a receber. Tá? Faço uma venda a prazo, fiz a venda a prazo, o cliente tem que me pagar. Então, este fato do cliente ter que me pagar é uma duplicata que eu tenho a receber. É um direito da empresa. E obrigações, tudo aquilo que a empresa tem que pagar. Continuando. O patrimônio de uma empresa ele tem uma representação gráfica, representação esta em formato de T, uma letra T maiúscula, onde do lado esquerdo eu tenho bens e direitos. Tá? Alguns exemplos de bens e direitos, a gente acabou de ver, né, de uma maneira superficial, mas vamos lá, caixa, onde fica o dinheiro da empresa, banco. Poxa, tenho bastante dinheiro em caixa, vou depositar no banco. Né? Não é seguro deixar muito dinheiro em caixa de uma empresa. A ocasião faz o ladrão, né? Vê um supermercado, por exemplo, quando o caixa do supermercado começa
a ter um volume grande de dinheiro, passam lá profissionais da área de tesouraria do mercado e retiram esse dinheiro do caixa. Isso já vai para um cofre, para um malote, direto para o banco. Questão de segurança. Clientes é um direito, né? Como eu acabei de explicar no slide anterior. Vendi a prazo, vou receber esse valor. Então, clientes representa esta duplicata a receber. Tá? Estoque, né? Exemplo do supermercado é um exemplo bacana, porque todos nós frequentamos supermercado, né? Então é algo que a gente consegue visualizar legal. Então o estoque, imagina dentro de um supermercado, vamos lá, produto de limpeza para vender, está lá na área de vendas. O mercado compra produto para revender. Isso faz parte do seu estoque, né? Então é um bem da empresa, o estoque. Veículos, né? Supermercado, nesse mesmo exemplo, compra um caminhão para fazer entrega. Esse caminhão faz parte do seu imobilizado, tá? É um bem tangível da empresa. Software, marcas e patentes, aqui a gente já enxerga como bens intangíveis, né? Software, quando você compra licença de uso de um sistema para poder operacionalizar, né, algum programa, algum processo dentro da sua empresa. Marcas e patentes, a marca da empresa, as patentes que a empresa venha porventura possuir, tudo isso são bens intangíveis. Terrenos. Terrenos é bacana, eu coloquei aqui por último, tá? Até para a gente fazer se aprofundar um pouco. Por quê? Supermercado, imagina, claro, a gente já sabe que terreno é um bem, mas olha só as classificações de um terreno, né? Imagina que o supermercado compra um terreno para revender no futuro. Ele pode comprar um bem? Pode. De repente algum sócio entrou com esse terreno, né, constituindo capital social, esse terreno está lá. E a intenção do supermercado é vender ele mais para frente, não vai utilizar esse terreno. Então ele é um investimento para a empresa. Em contrapartida, se o supermercado não pretende vender esse terreno, esse supermercado pretende fazer um galpão, fazer uma filial, fazer um depósito, fazer um estacionamento, se for um terreno ao lado, né, da loja, ele já é um imobilizado. Então a gente vai começar a entrar mais adiante um pouquinho na classificação de cada uma dessas contas. Por enquanto é importante nós absorvermos o que são bens e direitos, e essas contas são bons exemplos de bens e direitos. Tá? Obrigações. As obrigações, né, que compõem o patrimônio de uma empresa, elas ficam aqui do lado direito desse gráfico e ela é composta por fornecedores. Fiz uma compra a prazo, preciso pagar o meu fornecedor, uma duplicata a pagar. Promissória a pagar é um instrumento, né, pouco utilizado, em desuso, mas ainda existe, tá? Uma promessa de pagamento. Então, se eu comprei, assinei uma promissória, ela vai aqui no meu passivo. Salário dos funcionários, poxa vida, o funcionário trabalha o mês e recebe até o 5º dia útil do mês seguinte, do mês subsequente. Então, é uma conta de obrigação, salários a pagar. Impostos a pagar, o mesmo conceito de salários. Durante o mês a empresa tem as suas operações, fechou o mês, ela vai ter que pagar os tributos referentes à operação, né? Então é uma obrigação. Empréstimo, a empresa precisou de dinheiro do banco, precisou fazer um empréstimo, ela vai ter que pagar, ela vai ter que provisionar isso na contabilidade. São obrigações que a empresa possui. Capital social, né? O capital social é uma continha bacana, ela é colocada aqui no passivo da empresa, e é importante a gente observar o seguinte: o que é o capital social? É o investimento inicial dos sócios. Então o sócio, ele coloca dinheiro na empresa, né? Então, vamos supor que o sócio abriu uma empresa com 100 mil reais no banco. Só que a contrapartida vai para o capital social. O capital social é uma obrigação. Capital social é uma conta contábil que representa o investimento inicial dos sócios. Tá? Por que está no campo de obrigações? Porque é uma obrigação que a empresa tem para com o sócio, né, que constituiu esta empresa. Reserva de lucro. A empresa está em plena operação, auferiu lucros, mas ainda não sabe o que vai fazer com o lucro. Ela direciona esse lucro aqui para a conta de reserva, até que esse lucro tenha a sua definição, tenha definida aí a sua
sua distribuição, a sua utilização, enfim. E prejuízo acumulado é exatamente o contrário de lucro, a empresa auferiu prejuízo durante o período, então isso aqui vai ter que ser absorvado aqui pelos lucros, aqui dentro do capital social, que a gente vai ver mais adiante, que é o patrimônio líquido da empresa. Isso aqui vai ter que ser absorvido, né? Mais adiante a gente vai entrar de uma maneira mais detalhada, mas são obrigações, tá? Ativo, bens e direitos, representa o ativo da empresa, tá? Esse ativo são elementos positivos. E olha que interessante, tem uma ordem de liquidez, ou seja, uma ordem para a disposição dessas contas. Tudo aquilo que é dinheiro ou vai virar dinheiro, vem antes. Caixa, banco, cliente. Ó, caixa e banco já é dinheiro. Cliente significa que assim que eu receber minha duplicata, vira dinheiro, por isso que vem logo na sequência. Estoque primeiro eu vendo, a prazo ele vira uma duplicata a receber, ele vira um cliente. Depois eu recebo o cliente, ele vira dinheiro, por isso que vem na sequência, né? Veículos eu não tenho intenção de venda, software, marcas e terrenos aqui também não. Então olha que interessante, né? É uma ordem, existe uma ordem aqui na disposição dessas contas que a gente chama de ordem de liquidez. Fiquem tranquilos, aqui é apenas a título de informação, nós vamos trabalhar a composição, né, dessa representação gráfica, com circulante, não circulante, e vai ficar muito mais claro essa disposição, tá? E as obrigações? As obrigações são o passivo da empresa. Então do lado esquerdo eu tenho o ativo, do lado esquerdo eu tenho o passivo. Assim como ativo são os elementos positivos, passivo são os elementos negativos da empresa, tá? Então ele também tem a sua ordem, que a gente chama de ordem de exigibilidade, tá? Assim como no ativo, eu falei que nós vamos trabalhar melhor mais adiante nas aulas, isso aqui é apenas a título de informação, tá? Não se preocupem com essa disposição neste momento da aula, eu sempre falei isso lá presencialmente para vocês, em sala de aula. O passivo ele tem aqui também a sua disposição, aquilo que é exigido antes vem primeiro. Então, por exemplo, o fornecedor, aquilo que eu vou pagar antes vem primeiro. A capital social, não tem intenção de pagar o capital social para os sócios agora. Isso não acontece, né? Isso só acontece quando um sócio sai da empresa, quando uma empresa ela é encerrada, né? Então, nós temos uma ordem, aquilo que vence antes, aquilo que eu pago antes, vem primeiro, ok? Continuando. Então, sabemos que o patrimônio, acabamos de falar, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, podemos constituir esta fórmula aqui. P de patrimônio é igual a B mais D mais O, bens, direitos e obrigações. E olha que interessante. Esse patrimônio ele também tem uma definição, uma subdefinição, né, de patrimônio líquido, ou seja, é o conjunto de bens e direitos menos as obrigações. Fórmula, patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações. Tá? Então, o conceito de patrimônio é tudo que a empresa possui. Já o patrimônio líquido é aquilo que ela possui menos aquilo que ela tem que pagar. É o que sobra. Tá? Ou seja, e esta fórmula ela vai trazer para nós aqui o que a gente chama de situações líquidas patrimoniais. Primeira situação, quando bens e direitos forem maiores do que as obrigações, a gente chama de situação líquida patrimonial ativa, ou positiva, ou superavitária. Pode ter qualquer um desses três conceitos, tá? Segunda, vamos para a fórmula primeiro. Quando bens mais direitos de uma empresa forem menores do que as obrigações, a gente chama de situação líquida patrimonial passiva, negativa, deficitária. Também tem um quarto conceitinho aqui, passivo a descoberto, tá? Então vai ser um desses 4 conceitos. A gente pode chamar de qualquer um deles. E temos uma terceira situação líquida patrimonial aqui, bastante incomum, obviamente, que é a neutra, quando bens mais direitos são iguais às obrigações. Ok? E é interessante a gente observar que essas situações líquidas patrimoniais elas vão ser oriundas das movimentações patrimoniais. E quais movimentações patrimoniais são essas? Atos contábeis não modificam o patrimônio da empresa e fatos contábeis modificam o patrimônio da empresa. Tá? Escrevi errado aqui movimentações, mas eu vou
corrigir esse slide e vou disponibilizar para vocês também aqui junto no material, tá? Então, atos contábeis não modificam o patrimônio da empresa. Por exemplo, um supermercado. Peguei uma mercadoria do estoque da gôndola A e levei para a gôndola B. Não teve alteração em nenhuma conta patrimonial da empresa, tá? Já fatos contábeis é aquilo que modifica o patrimônio da empresa. Então, por exemplo, o aluno, o consumidor, o cliente, ele vai lá e ele compra um produto. Então, o produto ele sai do estoque da empresa, ele sai da gôndola, passa pelo caixa, ele vira dinheiro para a empresa, vira duplicados receber. Eu estou tendo uma movimentação aqui, eu estou tendo um fato contábil. Então, aquilo que modifica o patrimônio da empresa, a gente chama de fato. E aquilo que não modifica o patrimônio da empresa, a gente chama de ato. Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com fatos contábeis, com tudo aquilo que modifica o patrimônio da empresa. Então, os fatos contábeis, eles são realizados através do que a gente chama de lançamentos contábeis. E esses lançamentos contábeis, eles vão ter dois tipos de contas contábeis, dois grupos, que são as contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, e são as contas de resultado, que são as contas de receita e despesa. As contas patrimoniais nós já vimos, acabamos de detalhar nos slides anteriores. Já as contas de resultado é as que a gente vai ver a partir de agora. Então, receitas são os recursos provenientes das vendas de mercadorias ou de uma prestação de serviços, ou seja, todos os ganhos, aquilo que a empresa ganhou. E despesas são todos os gastos que a empresa tem, tá? E que ela precisa para obter uma receita. Óbvio, vamos pegar o conceito aí, o exemplo de um supermercado. Então, o que é a receita de um supermercado? Passou ali no caixa, o cliente pagou, teve a venda, esse valor que entra é uma receita. E despesas são todos os gastos necessários para que aquela venda seja efetuada. Então, tem que pagar o salário do caixa, pagar as despesas do supermercado, como água, luz, telefone, internet, o software que a frente de caixa usa, todos os móveis que a empresa... Enfim, tive um gasto que eu preciso e seja necessário para a obtenção dessa receita, é o conceito de despesa. E nós temos aqui exemplos de contas de resultado do grupo receitas. Nós temos aqui, podemos classificar nesses três subgrupos, receitas operacionais, financeiras e outras receitas. Isso é o grupo de receita. Então, dentro, o que é uma receita operacional? São receitas que têm relação com a operação da empresa. No supermercado, o que é uma receita operacional do supermercado? É a venda da mercadoria. Ok? Prestação de serviço. Receita com prestação de serviço são empresas que prestam serviços. O nosso exemplo utilizado até agora de um supermercado, tá, é uma empresa comercial. Tá? Já uma empresa de prestação de serviços, imagina, vamos supor, uma locadora de veículos. Você vai lá na locadora de veículos, aluga um carro e paga para utilizar aquele carro alugado e devolve o carro para a locadora. Então ela só está prestando o serviço de locação. Então a receita de uma empresa prestadora de serviço, como por exemplo uma locadora de veículos, ela entra no subgrupo prestação de serviços. Tá? Nós temos um segundo aqui subgrupo de receitas, chamada receita financeira, onde eu coloquei aqui como exemplo 3 continhas, juros ativos, desconto obtidos e receita sobre aplicação financeira. O que vem a ser juros ativos? Tá? Juros ativos, imagina que a sua empresa fez uma venda a prazo. Chegou na data do pagamento dessa duplicata, o seu cliente não pagou. Aí ele pagou com atraso, né, esse título. Ele pagou essa conta com atraso. E, obviamente, por conta deste atraso, você cobrou juros do cliente. Então, você está recebendo juros. Lembra, a palavra ativo, né, ela tem um significado de elementos positivos. Então, jurativo é aquilo que você está recebendo. Desconto obtido. Olha que interessante essa questão. Né? Então, imagine que agora você é o cliente, você está comprando uma mercadoria do seu fornecedor. Você comprou e comprou a prazo. Você tem que pagar lá, vamos supor, 100 daqui um mês. Só que você já tem o dinheiro, então você liga para o seu fornecedor e fala, olha, eu quero antecipar o pagamento.
você me dá um desconto, aí o seu fornecedor fala, tudo bem, se você pagar hoje, em vez de pagar 100, você vai pagar 90, aí você obtém 10 de desconto. Ou seja, você iria desembolsar 100, deixou de desembolsar 100 para desembolsar 90. Você teve um ganho de 10. Então, esse ganho é classificado como desconto obtido. Receita sobre aplicações financeiras. A sua empresa tem um dinheiro em caixa, tem um capital de giro, e você fala, olha, nesse momento eu não estou precisando usar esse dinheiro, eu vou fazer uma aplicação financeira. E essa aplicação financeira vai te dar rendimento, vai render. Esses ganhos sobre esse capital aplicado são receitas financeiras. Aí você me pergunta, professor, mas por que tem a ver juros e desconto com conceito financeiro? Tem tudo a ver, né? A gente sabe que dinheiro tem valor no tempo, e aqui você está recebendo juros por quê? Porque teve um atraso aqui no pagamento. Desconto, essa classificação aqui se refere a uma antecipação no pagamento, né, no recebimento, enfim, teve uma variação de tempo, e como o dinheiro tem valor no tempo, a gente vai classificar como financeiro, né? Rendimento sobre aplicação financeira é a mesma coisa. Você deixa o capital investido por um determinado período de tempo e você recebe um ganho para isso. Então essa é uma das ideias dessas contas serem classificadas como financeiras. Nós temos aqui também outras receitas, né? Aquilo que não é financeiro, aquilo que não é operacional, mas também são receitas da empresa. Aluguéis ativos, imagina que se a sua empresa comprou um terreno, no início ela tinha o intuito de utilizar esse terreno, mas foi passando o tempo, alguém quis alugar, ela alugou esse terreno, esse imóvel, enfim, e ela recebe aluguel por isso, né? Então, não são receitas operacionais, porque vamos supor que é um supermercado, receita operacional é a venda de mercadoria, porém existe uma receita de aluguel, a gente classifica como outras receitas. Ganho com alienação de imobilizado. O que é o ganho com alienação de imobilizado? A alienação, essa palavra nos remete à venda. Então, imagina que o supermercado tem um caminhão, vendeu o caminhão, por qualquer que seja o motivo. O mais comum, ele vai trocar esse caminhão por um mais novo, por um maior, né, para poder otimizar ali as suas entregas. Então, o recebimento, o ganho que eu tive, né, com a venda desse caminhão entra aqui. Tá? E outras receitas, né? Nesse momento, a gente está passando apenas alguns exemplos, mas podem ter outros fatos contábeis não mencionados aqui, entraria aqui como outras receitas. Tá? Temos também, dentro ainda do grupo de resultado, o grupo de despesas. Aqui nós subdividimos em despesas administrativas, despesas financeiras, trabalhistas e tributárias. Administrativas são aquelas, né, de cunho geral da empresa, pagamento de água, energia elétrica, telefone, internet. Até coloco aqui aluguéis passivos, né, para fazer aqui uma relação com aluguéis ativos. Aluguéis passivos é o aluguel que eu pago. Então, imagina que o meu supermercado ele está dentro de um prédio alugado. Eu pago aluguel para utilizar esse prédio. Então, eu vou classificar aqui em aluguéis passivos. Lembra novamente, né? Palavra ativa tem relação com o elemento positivo, então está entrando dinheiro para a empresa. Palavra passivo na contabilidade tem uma ideia de elemento negativo, ou seja, que está saindo dinheiro da empresa. Tá? Temos aqui despesas financeiras, juros passivos, desconto concedidos, taxas, tarifas bancárias. O conceito é o mesmo de receita, a gente só inverte aqui, como por exemplo, juros passivos. Aí não é os juros que eu recebo pelo atraso do meu cliente pagar a duplicata. Esse aqui é os juros que eu pago. Então é como se eu fosse o cliente pagando uma duplicata em atraso. Estou pagando essa duplicata em atraso. Então vou ter que pagar juros passivos. Desconto concedido, né? Mesma coisa de desconto obtido, só que na situação inversa. Eu estou, por exemplo, pagando com o desconto uma duplicata. Negociei um desconto nessa duplicata, né? Um dos motivos mais utilizados é por antecipação no pagamento. Então eu estou concedendo um desconto. Tá? Então o desconto concedido, para quem obteve é uma receita, para quem concedeu é o desconto. Então, imagine que a empresa está concedendo esse desconto para o cliente. Então, o cliente que deixou de pagar a receita, o cliente que está
deixando de receber é despesa. Taxas bancárias são os valores de tarifas bancárias da empresa, né? Então, você paga para um banco para que ele possa fazer a manutenção da sua conta corrente. Então, aqui nós temos as tarifas bancárias. Despesas trabalhistas, são todas as contas contábeis aqui de cunho trabalhista. Salário a pagar, salário a pagar é obrigação, né? Porque ainda não pagou, mas quando você já tem a provisão dessa despesa, salário, FGTS, INSS, né? Os encargos sociais, 13º, hora extra, férias, enfim, todas as despesas de cunho trabalhista entram aqui. Despesa tributária, nós temos aqui os tributos oriundos da operação da empresa. ICMS é um dos tributos estaduais, sim, bastante comum, mas tem tributos federais como IRPJ, CSL, IPI, PIS, COFINS, ou seja, inúmeros deles, tá? Então nós temos aqui as contas de resultado e essa aqui são as aberturas, né? São aqui de uma maneira mais analítica essas contas. Assim como nós vimos as contas patrimoniais da representação gráfica do patrimônio, um pouco do exemplo de bens, direitos e obrigações, esses são exemplos de receita e despesa, tá? Olha que interessante, então. Olhando aqui tipos de contas, eu tenho contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações. Quando a gente vai parar para fazer uma análise contábil, essa análise contábil, as contas patrimoniais, ela tem um cunho, ela tem uma ideia de uma análise financeira da empresa, ou seja, eu vou conseguir analisar quanto a empresa tem. Ao olhar os relatórios contábeis que tipificam bens, representam bens, direitos e obrigações, ou seja, o balanço da empresa, eu consigo obter uma posição financeira dela, quanto a empresa tem, capacidade de pagamento da empresa, enfim, diversas informações úteis para a tomada de decisão empresarial. Olha que interessante, né? Esse slide, ainda mais para vocês, futuros administradores. E as contas de resultado, o que elas trazem para nós? São as receitas e despesas. Coloco entre parênteses custo aqui, porque custo é algo que a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Vamos ter aí uma disciplina só para falar de custos. Mas ele entra aqui na mesma ideia de despesa. Então, a análise das contas de resultado nos remete a uma análise contábil econômica, ou seja, a capacidade da empresa de gerar resultado, tá? Então, o que é uma análise financeira e uma análise econômica? A análise financeira é quanto a empresa tem. A análise econômica é quanto a empresa tem de capacidade para gerar resultado. Para ficar mais claro, vou fazer aqui um paralelo. Então imagina, né, eu, Adriano, eu tenho 100 mil reais no banco. Tá? Quanto que é a minha posição financeira? Quanto que eu, Adriano, tenho? Tenho 100 mil. Então a minha análise financeira é boa ou é ruim? Depende de inúmeros fatores, mas somente com esta informação a gente pode analisar que é boa. Poxa, eu tenho 100 mil reais no banco lá sobrando, então tenho de bens lá 100 mil em dinheiro, tenho uma boa situação financeira. Legal? Legal. E a minha análise econômica está boa ou está ruim? Não sei. Somente com as contas patrimoniais eu não consigo identificar a minha situação econômica. Eu só tenho a possibilidade de identificar a minha situação financeira. Para identificar a minha situação econômica, eu preciso das contas de resultado. Por exemplo, o Adriano ganha 10 mil por mês, mas o Adriano gasta 11. A capacidade do Adriano de gerar resultado está negativa. Ele ganha 10 e gasta 11. Então a análise econômica da vida do Adriano, ela está ruim, porque ele está gastando mais do que ele recebe. E a posição financeira? A posição financeira ainda está boa, porque ele tinha 100, naquele mês ele ganhou 10 e gastou 11, ficou com menos 1, ele ainda sobrou 99 no banco. Então eu tenho uma situação financeira boa, uma situação econômica ruim. Olha que interessante, se eu não acertar essa situação econômica, se o Adriano não começar a gastar menos do que ele ganha, vai chegar um momento que a situação econômica negativa da empresa, do Adriano, perdão, vai tomar todos os recursos dele. Ele vai ficar tanto financeiro ruim, quanto econômico ruim.
Então, a situação econômica do Adriano é a capacidade dele de gerar resultado, de gerar lucro. Ou seja, o Adriano sempre tem que ganhar mais do que gasta para ter uma situação econômica boa. A situação financeira é quanto ele possui aqui de bens e direitos, tá? Quanto ele possui. É uma análise bem simples, é um paralelo bem simples que eu fiz, mas que mostra um pouco para nós esta diferença das contas patrimoniais e das contas de resultado. Tá? Essa é a primeira parte da nossa aula de revisão. Deu aqui mais ou menos 30 minutinhos de aula. Então eu vou encerrar essa primeira parte para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito pesado. E logo em seguida nós já vamos continuar com a revisão, com a segunda parte de nossa aula. Um abraço, pessoal. Até mais.